Minha sogra trouxe minha cunhada grávida e abandonada para minha casa, exigindo que eu a acolhesse e lhe desse R$ 1.000 por mês. Meu marido, sentado ao meu lado, disse uma frase que as fez irem embora humilhadas. Aquela tarde, meu marido, Heitor, e eu acabávamos de voltar de uma reunião com um cliente. Ainda não tínhamos tirado a roupa de escritório quando vimos duas figuras esperando em frente à nossa porta. Uma era minha sogra Irene e a outra, minha cunhada Raquel. Aos pés delas havia duas malas enormes, tão cheias que parecia que vinham se mudar por uma longa temporada. Não era uma visita. O que me deixou gelada foi a barriga de Raquel. Notava-se claramente sob seu vestido gestante cor creme. Ela rodeava o abdômen com as mãos e, embora estivesse muito maquiada, seus olhos estavam vermelhos e inchados, uma mistura de pânico e raiva. Não fazia muito tempo. Ela presumia em todas as redes sociais que ia se casar com um rico, que seu namorado Marcelo lhe havia comprado uma casa, um carro e a levava a restaurantes de luxo, vivendo como uma rainha. E, no entanto, ali estava ela na porta da minha casa com uma mala, com o aspecto de alguém que acabara de levar um tapa da realidade. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha sogra entrou diretamente na casa. Não perguntou de onde vínhamos, se estávamos cansados, nem lhe importou se os donos da casa concordavam. Deixou cair a bolsa com força no sofá, percorreu a sala com o olhar e disse como se desse uma ordem. A partir de hoje, Raquel fica aqui. Você é a cunhada, tem que cuidar dela. Fiquei paralisada por alguns segundos. Heitor também parou ao meu lado. Tentando manter a calma, perguntei: o que você quer dizer com isso, mãe? Aconteceu alguma coisa com a Raquel? Irene soltou um bufado com o rosto sombrio. O que mais vai acontecer? Aquele desgraçado do Marcelo a abandonou. Ela está grávida. Acaso íamos deixá-la voltar para a casa dos pais para que todo o bairro ria dela? Olhei para Raquel. Ela tinha a cabeça baixa, mas não de arrependimento. Sua forma de abraçar a barriga parecia mais um escudo do que uma verdadeira necessidade de proteção. Perguntei em voz baixa: então, você a trouxe para que ela fique uns dias ou é algo mais? Minha sogra respondeu secamente: ela fica até dar à luz. Ao ouvir isso, senti um peso no peito. Irene continuou com uma voz cada vez mais autoritária: a suíte grande do segundo andar que vocês não usam. Essa é para a Raquel. Ela está grávida e precisa de um espaço amplo e ventilado. Da comida, das consultas médicas e das vitaminas você se encarrega. Além disso, todo mês você lhe dará R$ 1.000 para os gastos dela. Achei que tinha ouvido mal. R$ 1.000 por mês. Repeti tentando que não tremesse minha voz de raiva. Irene me olhou de soslaio. Sim, ela tem que se cuidar, comprar roupa gestante, ir ao médico, manter o ânimo. Além disso, já contou para toda a família. Se agora descobrirem que o Marcelo a abandonou, onde fica a honra desta família? Raquel levantou a cabeça então com os olhos cheios de lágrimas, mas com um tom ressentido. Você tem uma casa grande, tem dinheiro. O que te custa me ajudar um pouco? Ou você quer que eu vá para a rua com esta barriga? Olhei para ela sentindo pena pelo bebê que carregava dentro, mas com o coração gelado pela superficialidade dos adultos que o rodeavam. Minha sogra, ao ver meu silêncio, deve ter pensado que eu estava amolecendo. Aproveitou para acrescentar: nesta casa só são dois. É um desperdício de espaço. Se não acolher sua cunhada grávida, as pessoas vão falar mal de você. Como esposa, deve pensar no bem da família do seu marido. Virei-me para olhar Heitor. Sinceramente, naquele instante me preparei para ouvi-lo dizer que cedesse mais uma vez, mas desta vez foi diferente. Ele deixou seu copo de água sobre a mesa. O som do vidro contra a madeira ressoou no silêncio. Olhou fixamente para sua mãe e com voz grave, mas clara, disse: Mãe, esta é a casa da minha esposa e minha. Não um refúgio para os erros que você e a Raquel ignoraram deliberadamente. O salão ficou em um silêncio sepulcral. Minha sogra estava atônita. Seus lábios se moviam sem emitir som. Raquel também levantou a cabeça bruscamente, com as lágrimas ainda nas bochechas, mas com uma expressão de pura incredulidade. E eu, pela primeira vez em muitos anos de casamento, senti que a pessoa sentada ao meu lado era de verdade meu marido, e não um filho que só sabia abaixar a cabeça diante da mãe. E soube desde aquele momento que a verdadeira tempestade na minha família política não tinha feito mais que começar. Pensando em retrospectiva, entendi que a frase do meu marido naquele dia,
Não foi espontânea, não foi um arrebatamento de ira, e muito menos porque eu o tivesse incitado. Como minha sogra costumava pensar, foi o resultado de muitos anos vendo como sua família tratava sua esposa como um caixa eletrônico, pedindo favores até o ponto de esquecer a palavra obrigado. Quando recém-casada, Irene não era assim. Era doce, eloquente e presumia diante de todos. Minha nora Lorena não só é trabalhadora, como também entende de negócios. Esta família teve muita sorte ao se casar com ela. Aquelas palavras na época me reconfortavam. Para uma mulher que acabara de entrar no casamento, uma palavra amável da sogra era suficiente para querer se esforçar mais. Pensei ingenuamente que se vivesse com decência, me tratariam com decência. Heitor e eu não éramos ricos de berço. No início do nosso casamento, alugamos um pequeno ponto comercial para começar nosso negócio. Durante o dia gerenciávamos pedidos e à noite preparávamos as encomendas. Às vezes, perto da meia-noite, ainda estávamos embalando artigos para os clientes. Lembro-me de uma vez que choveu sem parar durante uma semana e o depósito teve uma infiltração estragando uma parte do estoque. Limpávamos juntos rindo para não chorar, mas não desistimos e fomos economizando cada centavo de lucro. Depois de muitos anos, pudemos comprar nossa própria casa, um carro para o trabalho e ter um pouco de dinheiro guardado. O problema é que quando você melhora um pouco, as pessoas de fora se alegram por você, mas a família política começa a fazer seus próprios cálculos. Eu continuava pensando que a família do meu marido era minha família. Assim, se minha sogra tinha um problema, eu ajudava. Se estragava um eletrodoméstico, eu dava dinheiro para consertar. Se reclamava de dores nas articulações, eu comprava remédios e suplementos. Raquel começou um curso de maquiagem e largou no meio. Irene me ligou. Paga o resto do curso, filha. Talvez assim ela aprenda um ofício. E eu paguei. Naquele momento não pensei duas vezes. Só queria ajudar. Mas o aterrorizante da ajuda sem limites é que facilmente se torna uma obrigação. No início, Irene dizia, filha, você pode me fazer um favor? Com o tempo, essa frase desapareceu e foi substituída por transfere um dinheiro para arrumar a cozinha. Compra uma geladeira nova. Paga minha parte da dívida com a tia Teresa, que estou apertada. Sua voz já não era tímida. Soava como se estivesse me lembrando uma das minhas responsabilidades. Com Raquel era ainda pior. Não é que fosse má desde o princípio, mas era preguiçosa e gostava da boa vida. Se me via com uma bolsa bonita, pedia. Se eu comprava um bom kit de cosméticos, dizia, para mim também viria bem se trocasse de celular para o trabalho. Fazia cara feia, já que você tem celular novo, me dá o velho. Eu dava sem pensar, mas quanto mais dava, menos valorizava. Uma vez aconselhei, Raquel, você deveria aprender um ofício para ser independente no futuro. Imediatamente se ofendeu. Como agora você é rica, despreza os pobres como eu, né? Fiquei sem palavras. Um conselho bem intencionado se tornou um insulto. Aquela noite Irene me chamou na sala com cara de poucos amigos. É jovem. Como cunhada, você tem que ser compreensiva. Uma cunhada que cobra cada centavo da cunhada fica muito mal. Expliquei que só queria que Raquel tivesse um futuro estável, mas ela me interrompeu. Futuro ou não, é da família. Se para você vai bem, ajuda ela. Não precisa dar sermão. Situações como essa se repetiram uma e outra vez. No início, Heitor me aconselhava a ter paciência. Dizia que a mãe era mais velha e o humor mudava, e que Raquel era imatura. Entendia que ele amava a mãe e a irmã e não queria colocá-lo em uma situação difícil. Mas com o tempo ele também começou a se sentir incomodado. Uma vez Irene ligou justo quando estávamos em uma reunião importante, só para dizer que transferisse dinheiro para um jogo de mesa e cadeiras novo, porque o velho era uma vergonha para as visitas. Ao desligar, Heitor ficou em silêncio por muito tempo. Aquela noite, eu disse algo que ele ainda lembra. Ajudar está bem, mas se não há limites, um dia vão nos pedir que carreguemos com as vidas inteiras deles. Ele não respondeu de imediato, só me olhou com olhos cansados. Um tempo depois, disse em voz baixa, eu sei, é que nunca pensei que a família chegaria a tanto. Sorri com tristeza. Às vezes, precisamente porque são família, as pessoas se sentem com direito a cruzar seus limites em nome do parentesco. Desde então, Heitor mudou em silêncio. Não armou um escândalo,
mas começou a manter uma clara separação dos documentos de propriedade, das contas do negócio, o que era dinheiro da empresa e o que era nosso dinheiro pessoal. Também me disse que anotasse cada ajuda que dessemos à família dele, não para cobrar, mas para que ninguém pudesse dizer que éramos ingratos. Naquele momento pensei que só estava sendo cauteloso. Não imaginei que aquela precaução o salvaria mais tarde de um poço muito profundo. Por isso, quando minha sogra trouxe Raquel grávida para casa, exigindo que ficasse e que dessemos R$ 1.000 por mês, meu marido já não era o homem que abaixava a cabeça para manter a paz. Tinha observado o suficiente, aguentado o suficiente e entendido o suficiente. O silêncio, se continuasse, não salvaria a família, só converteria nosso lar em um depósito para os erros dos outros. Marcelo apareceu na vida de Raquel precisamente durante um grande almoço familiar na casa dos meus sogros. Aquele dia a casa de Irene estava cheia de parentes, com mesas dispostas desde a sala até o quintal. Heitor e eu chegamos cedo para ajudar. Não porque alguém nos obrigasse, mas porque afinal era uma celebração familiar importante. Como parte da família devíamos estar presentes. Perto do meio-dia, justo quando todos se sentavam para comer, ouviu-se um carro parar lá fora. Um veículo preto e reluzente estacionou bem na entrada. Abriu-se a porta e Marcelo desceu com uma camisa branca, calças sociais impecáveis e um relógio brilhante no pulso. Não era excessivamente bonito, mas sabia como se destacar. Cabelo penteado com gel, perfume intenso e um sorriso sempre pronto, como alguém acostumado a entrar em lugares concorridos. Raquel correu para receber, com o rosto iluminado como se lhe tivessem dado uma coroa. Pegou-o pelo braço e o levou para dentro dizendo com orgulho: "Mãe, chegou Marcelo." Irene, que estava sentada com umas tias, levantou-se de um salto ao ver Marcelo com o rosto radiante. Ele inclinou a cabeça com muita educação e entregou um presente com as 2 mãos. "Oi, sogra. Como hoje tem reunião familiar, vim cumprimentar. Não é grande coisa, mas aceite para que eu me sinta feliz." Só com aquela palavra sogra, Irene pareceu derreter. Sorriu até os olhos enrugarem, repreendendo-o com carinho. "Ai, que exagerado. Mal nos conhecemos e já com essas coisas." Mas suas mãos aceitaram o presente muito rapidamente, até mostrou para a tia que tinha ao lado. Marcelo havia trazido uma caixa de produtos gourmet, embrulhada em veludo vermelho com letras douradas muito elegantes. Além disso, deu a Raquel um frasco de perfume que, segundo ele, era importado diretamente do exterior. Raquel segurou o frasco, gravou um vídeo e sorriu amplamente. "Que sorte ter um namorado que te mima tanto." Eu estava perto e, com só um olhar para a caixa de comida, algo não me encaixou. O embrulho era bonito, sim, mas as letras impressas estavam um pouco borradas, a etiqueta mal colada e o código de barras parecia estranho. O perfume de Raquel também era suspeito, o design era chamativo, mas a tampa estava frouxa e o cheiro era avassalador e químico, não sutil como o de um perfume autêntico. Levo muitos anos nos negócios e, embora não seja especialista em artigos de luxo, sei reconhecer quando algo é só aparência. Para alguém que não está familiarizado, parece luxuoso, mas para quem já importou e revisou mercadoria se nota que é barato. Durante o almoço, Marcelo falou com muita desenvoltura. Não comeu muito, só bebeu um pouco de vinho e começou a falar de seus investimentos. Que se estava no ramo imobiliário de luxo na costa, que conhecia gente importante no setor, que ia abrir uma rede de móveis de alto padrão. Cada frase que dizia cheirava a dinheiro. Mas, curiosamente, quando perguntavam pela localização da empresa, os documentos ou algum projeto já terminado, ele ria e mudava de assunto. Nos negócios de hoje em dia há muitas coisas delicadas, Heitor. Há relações que não se podem revelar. Se falar cedo demais, azar. Heitor só sorriu com ironia ao ouvir isso. Entendi aquele sorriso. As pessoas que fazem negócios de verdade não precisam de tanto mistério. Aqueles que usam a palavra contatos para esquivar perguntas concretas costumam ser dos que se deve desconfiar. Meu marido insistiu. "Você já tem uma empresa registrada?" Marcelo levantou a taça de imediato. "Boa pergunta de empresário, Heitor. Claro que tenho, mas estamos em plena reestruturação. Em uns dias te dou meu cartão de visitas oficial." A resposta soava polida, mas quanto mais polida, mais vazia. Olhei para Raquel e vi que não prestava atenção em nada disso.
Só se dedicava a gravar primeiros planos do rosto de Marcelo, do relógio, das chaves do carro sobre a mesa e da minha sogra. Nem falar. Olhava para Marcelo como se visse uma escada para que toda a família subisse a outro nível social. Bastou que Marcelo dissesse: "Quando me casar com a Raquel, vou levar a mãe para morar conosco. Uma casa grande sem uma mãe se sente muito triste", para que Irene corasse de felicidade. Desde aquele dia, Raquel ficou completamente encantada por Marcelo. Publicava fotos sem parar. Uma mão entrelaçada em um restaurante, sentada em um carro de luxo. Uma história agradecendo ao namorado por tratar a mãe como se fosse dela. Irene não ficava atrás. Presumia: "Minha Raquel sim que tem sorte. Encontrou um homem rico e decente, não como outros que têm dinheiro, mas guardam com avareza." Sabia que a última parte era para mim, mas fiquei calada. Não queria montar um escândalo na família por indiretas. Uma vez, Marcelo levou minha sogra e Raquel a um shopping de luxo. À noite, Raquel mostrou dezenas de fotos em balcões de bolsas de marca, relógios e cosméticos. Irene ia mostrando o celular para todo mundo maravilhada. Nos abriu os olhos. Que lugares tão luxuosos! Mas se olhasse bem, nas mãos de Raquel só havia uma pequena sacola de papel de uma loja de acessórios baratos. Quando perguntei, resultou que Marcelo só havia comprado um prendedor de cabelo e uma caixa de chá em oferta. O resto foi só olhar e tirar fotos. Quando fiz um comentário sutil, Raquel rejeitou de plano. "Não pense que todo mundo é tão calculista como vocês. Gente rica pode comprar quando quiser. O importante é que teve o detalhe de nos levar." Eu disse: "Não te proíbo de amar ninguém, mas você deveria investigar um pouco mais. Alguém que fala tanto de dinheiro, mas não pode demonstrar um trabalho real é perigoso." Raquel sorriu com desdém. "Você está tão acostumada aos seus negócios pequenos que vê suspeitos por toda parte." Heitor também falou com a mãe em privado. "Mãe, uma pessoa decente não chega e começa a prometer casas grandes, carros de luxo e um casamento por todo o alto. Não se deixe cegar por palavras bonitas." Irene se pôs séria de imediato. "O que você quer dizer com isso? Incomoda que sua irmã tenha encontrado alguém bom que a queira? Tem medo que ela vá melhor que vocês?" Aquela frase deixou meu marido em silêncio por uns segundos. Não porque não tivesse argumentos, mas porque se deu conta de que sua mãe preferia acreditar em um homem que acabara de aparecer do que no próprio filho. E eu entendi que, a partir daquele momento, qualquer advertência nossa seria vista como um intento de sabotagem. Minha sogra e minha cunhada já não viam Marcelo com olhos normais. Viam-no através da sua cobiça, do seu orgulho e do sonho de serem admiradas pelo mundo. E quando alguém está tão imerso em um sonho bonito, qualquer um que tente acordá-lo é considerado um inimigo. Depois daquele almoço familiar, Marcelo começou a aparecer pela casa de minha sogra com mais frequência. Algumas semanas ia 2 ou 3 vezes, e nunca de mãos vazias. Um dia era uma caixa de presunto de aparência caríssima, outro dia cosméticos com letras estrangeiras, outras vezes lenços de seda, bebidas importadas ou chás exóticos. Tudo parecia luxuoso e brilhante à primeira vista, capaz de impressionar qualquer um que não estivesse acostumado. Mas o estranho é que nenhum artigo tinha uma nota fiscal clara, nem uma origem que se pudesse verificar. A Irene encantava. Vazia uma prateleira da vitrine da sala para exibir os presentes de Marcelo, limpando-os uma e outra vez como se fossem tesouros. A quem vinha de visita, levava até ali para mostrar cada objeto. Não é atencioso meu futuro genro, jovem, mas sabe como se comportar, não como outros que têm dinheiro e contam centavo a centavo. Ao dizer isso, costumava me olhar de soslaio ou falar mais alto se Heitor estava presente. Entendia que era uma indireta sobre a vez que nos negamos a emprestar dinheiro para Raquel, abrir uma loja de roupas só para gravar vídeos e aparentar nas redes, mas segui calada porque discutir só lhe daria mais motivos para dizer que eu tinha inveja da minha cunhada. Raquel, por sua parte, vivia nas nuvens. Mudou sua forma de vestir, de falar e até de caminhar, tentando parecer mais de classe alta. Começou a chamar Marcelo de meu futuro marido nas redes sociais. Publicava fotos da mão junto a uma taça de vinho. Fotos sugestivas do ombro de Marcelo com sua jaqueta ou as costas dos dois em um restaurante com luzes suaves e amareladas. Cada vez que alguém comentava casamento à vista,
Não respondia diretamente, só deixava um coração vermelho. O justo para manter a curiosidade, o justo para se sentir o centro das atenções. Marcelo sabia como alimentar essa necessidade de Raquel. De vez em quando a levava para tirar fotos em um hotel de luxo, sentavam-se um rato em um restaurante caro, escolhiam um bom ângulo para gravar um vídeo e depois publicavam algo com um tom muito glamouroso. Mas percebi que depois dessas saídas, a alegria de Raquel não durava muito. Uma vez entrou no banheiro para ligar para uma amiga e sua voz soava irritada. Sim, eu paguei adiantado. Disse que tinha deixado a carteira no carro, que amanhã transfere. Ouvir isso de passagem me confirmou minhas suspeitas. Um homem que de verdade quer cuidar da parceira não deixa que ela pague repetidamente nas datas que ele mesmo organiza. Pouco a pouco, Raquel começou a pedir emprestado mais frequentemente. Pedia às amigas para comprar vestidos para as sessões de fotos, para pagar um maquiador ou um fotógrafo. Um dia até encomendou um enorme buquê de flores só para tirar uma foto no carro e escrever: "Sempre sabe o que eu gosto, meu amor." Reconheci o buquê de imediato. Era um modelo que se vendia pela internet, daqueles que vêm com serviço de sessão de fotos, mas embaixo da publicação todo mundo a elogiava por ter tanta sorte. O perigo da vida virtual é esse. Começa com uma foto, e depois você tem que pedir emprestado na vida real para que aquela foto continue parecendo brilhante. Uma noite vi que Raquel havia publicado uma foto segurando as chaves de um carro de luxo de pé junto a um veículo branco impecável com a placa tapada por um coração. Olhei com atenção e o fundo me resultou familiar. Parecia o estacionamento de um serviço de aluguel de carros que havíamos usado uma vez para o trabalho. Perguntei com naturalidade: "É o carro do Marcelo?" Raquel levantou o rosto com orgulho. "De quem mais?" Que pergunta mais estranha. Simplesmente disse: "Se é de vocês, por que tapar a placa?" Seu rosto se ensombreceu de imediato. Não quis rodeios e fui direta. "Raquel, um homem que de verdade tem dinheiro não precisa demonstrar com fotos. Quanto mais atua alguém, mais se deve desconfiar." Ela se levantou de um salto com a voz alterada. "Você pode parar já. Como você só está acostumada aos seus negócios pequenos, não entende o mundo da alta sociedade." Heitor também falou com a mãe, mas Irene se pôs séria. "O que você quer dizer com isso? Incomoda que sua irmã tenha encontrado alguém bom?" Desde aquele dia, Irene nos declarou guerra. Proibiu-nos de nos metermos nos assuntos de Raquel. Proibiu mencionar Marcelo com tom de suspeita. Inclusive chegou a declarar frente aos parentes: "Quando Raquel se casar com um rico, que ninguém venha pedir favores se agora a desprezam." Ao dizer, me olhou diretamente como se me lançasse um tapa invisível. Não respondi, só senti um frio por dentro. Há pessoas que não vejam os sinais de alarme, é que deliberadamente fecham os olhos porque o sonho de riqueza que tem à frente é demasiado bonito. Não muito depois de que minha sogra nos proibisse de nos metermos nos assuntos de Raquel, sua pequena família começou a viver em uma estranha bolha de glória. Aquela glória não provinha da realidade, mas de fotos retocadas, frases ambíguas e as doces promessas de Marcelo. Irene sorria mais do que nunca e Raquel parecia caminhar nas nuvens. Só Heitor e eu nos sentíamos cada vez mais inquietos. Então uma manhã Raquel ligou para a mãe com a voz trêmula, mas ao mesmo tempo emocionada. Soube mais tarde, pela própria Irene contando às vizinhas. Raquel havia descoberto que estava grávida. No início entrou em pânico e ligou para Marcelo uma dúzia de vezes, pensando que ele a evitaria. Mas para sua surpresa, quando Marcelo soube, mostrou-se encantado. Disse por telefone: "Deixa eu organizar tudo. Vou pedir sua mão como se deve, para que sua mãe se sinta orgulhosa diante de todo mundo." Uma só frase bastou para adoçar os ouvidos de mãe e filha. Raquel passou do medo à euforia, pensando que aquela gravidez era seu bilhete de entrada direto à riqueza. Marcelo inclusive aconselhou: "Publique de forma sutil. Não seja demasiado explícita. Temos que manter a expectativa para que o dia que eu for pedir sua mão todo mundo se surpreenda." A partir daquele dia, as redes sociais de Raquel mudaram de cor. Publicou uma foto da mão sobre a barriga, uma foto de um teste de gravidez meio tapado, uma ultrassonografia inclinada junto a um buquê de flores brancas. Cada legenda era ambígua. "Esperando o dia em que sejamos uma família. Obrigada por nos dar um nome, mamãe e eu."
Os conhecidos começaram a comentar, alguns parabenizando, outros perguntando quando seria o casamento. Alguns até diziam com admiração que Raquel tinha uma sorte incrível, e Irene nem se fala. Se antes presumia de Marcelo um 10, desde que soube da gravidez da filha presumia um 100. No mercado contava a peixeira, nas reuniões familiares aos parentes. Com que alguém perguntasse, ela se sentava e começava a contar. Meu neto vai nascer com uma colher de prata na boca. A família dele é muito abastada. Marcelo já está preparando o casamento por todo o alto. Ouvia essas coisas através de conhecidos e sentia uma pesadez. Não odiava uma criança que ainda não havia nascido, mas me aterrorizava a forma como os adultos usavam aquele bebê para pintar de cores sua própria cobiça e vaidade. Heitor só suspirava. Espero que estejamos errados, porque se esse cara for um golpista, desta vez Raquel vai levar um tombo muito duro. E como era de esperar, o dia em que supostamente a família de Marcelo ia vir falar formalmente foi sendo adiado uma e outra vez. Primeiro, Marcelo disse que estava ocupado fechando um projeto importante, depois que sua mãe estava no médico. Depois que sua família precisava consultar bem as datas propícias, Raquel continuava acreditando nele e Irene continuava defendendo-o. Uma tarde, Raquel ligou para Marcelo e o telefone estava desligado. As mensagens não recebiam resposta. Seus perfis nas redes sociais desapareceram de repente e as fotos que tinham juntos já não se viam. Foi correndo ao apartamento ao qual Marcelo a havia levado uma vez, o que ele presumia que seria seu ninho de amor. E o porteiro do prédio disse que aquele apartamento era de aluguel por semanas e que o inquilino já havia saído fazia dias. Foi então que Raquel começou a entrar em pânico. Procurou o suposto escritório de Marcelo. Era um espaço de coworking em um prédio de vidro bastante elegante. Havia uma recepção, placas com nomes de muitas empresas, o que lhe dava um ar muito profissional. Mas quando Raquel perguntou por Marcelo, a recepcionista simplesmente negou com a cabeça. Alugou um posto de trabalho flexível algumas vezes, senhora. Não tem um escritório fixo aqui. Um guarda de segurança mais velho, ao ver Raquel de pé, paralisada e com a barriga saliente, estalou a língua e disse em voz baixa, você também procura o senhorzinho Marcelo. Já vi como trazia outras garotas para tirar fotos aqui antes. A todas dizia que eram sua futura esposa. Ao ouvir isso, Raquel quase desmaiou. Não só a haviam enganado em dinheiro e amor, mas a haviam convertido em um personagem mais da sua peça. O título de futura esposa, do qual tão orgulhosa estava, resultou ser um roteiro que Marcelo repetia com uma e outra mulher. Quando Irene soube, entrou em pânico, mas o que mais a assustou não foi que sua filha tivesse sido abandonada, mas o medo de que todo mundo descobrisse que havia presumido demais. Trancou-se em casa o dia todo sem ousar sair. Se alguém ligava para perguntar pelo casamento, dizia vagamente que a família do noivo estava ocupada. Raquel, por sua parte, chorava e batia no celular, mas não esqueceu de apagar os comentários das antigas publicações por medo de que as pessoas descobrissem a verdade. Esperaria que naquele momento mãe e filha tivessem recapacitado e admitido que nossas advertências não estavam erradas. Mas não, quanto mais orgulhosa é uma pessoa, mais difícil lhe resulta admitir um erro. Irene ligou para Heitor com a voz cheia de ira e tremor. Outro dia vocês dois, com sua boca ruim, não paravam de dizer que ele a enganaria. Por isso o Marcelo foi embora. Vocês têm veneno na língua. Heitor, ao ouvir isso, ficou em silêncio uns segundos e desligou. Não queria discutir, porque para sua mãe, naquele momento, a verdade não era tão importante quanto encontrar alguém para culpar. Essa noite, Raquel chorou para a mãe dizendo que não podia voltar para casa. Os vizinhos já sabiam que estava grávida. Seus amigos acreditavam que ia se casar com um milionário. Se agora ficasse na casa da mãe, sozinha e abandonada, seria o riso de todos. Também não queria alugar um apartamento normal, porque, segundo disse, já havia se acostumado a que a olhassem com admiração e não suportava que a vissem em uma situação tão patética. Ao ouvir isso, me senti triste e gelada ao mesmo tempo. Uma pessoa que, mesmo grávida, teme mais perder sua imagem do que o desastre em que se tornou sua vida, sofre não só por ter sido enganada, mas também por suas próprias fantasias. E então Irene pensou na nossa casa. Aos olhos dela, a casa do meu marido e minha era grande, limpa,
com um bom muro que a resguardava. O suficiente para ocultar a humilhação de Raquel. Se Raquel viesse para nossa casa, poderia dizer aos parentes que sua filha estava sendo cuidada pelo irmão e pela cunhada, enquanto esperavam que a família do noivo resolvesse seus assuntos. Se eu lhe desse R$ 1.000 por mês, Raquel poderia continuar se vestindo bem, ir a bons médicos e manter a aparência de que seu futuro marido se preocupava com ela. Assim, na tarde seguinte, Irene arrastou Raquel e suas 2 malas até a porta da minha casa. Não veio pedir um favor, veio dar uma ordem. Acreditou que só com colocar a barriga grávida de Raquel à minha frente, só com mencionar a palavra família, só com ameaçar com o que dirão, eu voltaria a ceder como nos anos anteriores. Mas se equivocou em uma coisa depois de tudo o que havia visto. Heitor já não era o filho que abaixava a cabeça para manter a paz. E desta vez a porta da minha casa não se abriria tão facilmente à cobiça. Depois da dura frase de Heitor, o salão da nossa casa ficou tão silencioso que se ouvia o tic-tac do relógio de parede. Irene ficou petrificada uns segundos, seu rosto passando do vermelho a um tom violáceo. Raquel se abraçava à barriga, seus lábios tremiam. Talvez não esperasse que seu irmão, que sempre havia cedido, pudesse falar assim com a mãe diante dela. Mas Irene não era das que se rendem facilmente. Sentou-se de golpe em uma cadeira no meio da sala, uma mão no peito e a outra apontando para meu marido, sua voz tremendo como se estivesse profundamente ferida. Heitor, não posso acreditar que diga isso. Uma garota grávida, abandonada e seu próprio irmão é tão cruel. Assim trata seu próprio sangue como se fosse uma estranha. Dito isso, virou o rosto e secou uma lágrima imaginária. Vi claramente que seus olhos estavam secos. Raquel, ao ver a atuação da mãe, uniu-se ao drama. Aproximou-se de mim, puxando meu braço com a voz entrecortada. Sei que às vezes não me portei bem com você, mas agora estou sofrendo de verdade. Só me deixa ficar um tempo. Prometo não incomodar. Grávida, como estou? Para onde mais posso ir? Se um estranho tivesse escutado isso, seguramente teria sentido compaixão. Uma jovem grávida, abandonada pelo namorado, pedindo refúgio ao irmão e cunhada. Mas eu havia vivido o suficiente nesta família para saber que as palavras mais suaves às vezes escondem as armadilhas mais perigosas. Antes que eu pudesse responder, Raquel continuou. Sua voz baixa, mas seus cálculos muito claros. Se possível, gostaria da suíte grande do 2º andar. Tem uma janela e é mais ventilada com a gravidez. Em um quarto pequeno eu sufoco e preciso de ar-condicionado. O purificador de ar que vocês têm na sala. Poderiam subir? Me preocupa que a poeira afete o bebê. Ouvi e uma risada amarga e silenciosa brotou no meu interior. Fazia 1 minuto dizia que não incomodaria, e no seguinte já estava escolhendo quarto, eletrodomésticos e reorganizando a casa dos outros. Irene, ao ver meu silêncio, pensou que eu havia ficado sem argumentos e saltou. Claro, com a gravidez precisa estar em um lugar limpo e fresco. Vejo que o quarto do 2º andar está vazio. É um desperdício e sua alimentação não pode ser qualquer uma. Todo mês dinheiro das consultas, das vitaminas, do leite especial, da roupa gestante e também para cuidar da pele. Uma mulher, mesmo grávida, tem que se cuidar. Olhei sem saber se sentia raiva ou tristeza. A estas alturas, o que lhe preocupava continuava sendo o que dirão. Raquel abandonada, um bebê com um futuro incerto, Marcelo desaparecido, e elas duas ainda pensando em roupa bonita, cuidados com a pele e manter as aparências. Perguntei lentamente: Mãe, esclareça uma coisa. Você quer que a mantenhamos para que cuide da gravidez ou para que continue mantendo sua imagem de luxo nas redes sociais? Raquel retirou sua mão do meu braço. Seu rosto avermelhou. O que você quer dizer com isso? Está me desprezando? Antes que eu pudesse responder, Heitor falou. Olhou diretamente para sua irmã com uma voz mais fria do que nunca lhe havia ouvido. Se você tem dinheiro para viver uma farsa, também pode assumir as consequências. Ninguém tem a obrigação de manter seu orgulho. Aquela frase foi como um tapa direto no rosto de Raquel. Ficou paralisada e as lágrimas brotaram de imediato. Desta vez, talvez não fosse só a atuação, mas também a dor de que seu ego tivesse sido ferido no ponto mais sensível. Virou-se para a mãe chorando e queixando-se. Eu te disse que não fizéssemos caso deles. Por culpa dos comentários deles, o Marcelo se incomodou e por isso foi embora.
Fiquei gelada ao ouvir. Mesmo naquele momento se negava a ver a verdade. Quem foi embora foi Marcelo. Quem montou a farsa foi Marcelo e quem se lançou de cabeça foi ela mesma. E ainda assim queria jogar a culpa em nós. Irene abraçou a filha acariciando suas costas como se fosse uma criança pequena. Não chore mais, filha. Enquanto eu viver, não deixarei que ninguém te faça mal. Depois se virou para nós com um tom ainda mais agressivo. Vocês acham que isso é só assunto de Raquel? Se souber, as pessoas dirão que nesta casa não há coração nem vergonha. A irmã pequena grávida e abandonada e o irmão rico não a acolhe. O que vão pensar seus clientes e sócios? Os negócios também precisam de uma boa reputação. Desta vez, Heitor riu, não uma risada de alegria, mas de profunda decepção. Levantou-se, ajustou as mangas da camisa e disse palavra por palavra muito claramente: Mãe, no mundo dos negócios, as pessoas valorizam a credibilidade, os contratos, a qualidade do produto e o cumprimento da palavra. Ninguém julga um sócio porque sua irmã foi enganada por um golpista. Irene abriu a boca para replicar, mas ele não deixou. Continuou: um empresário honesto não teme que sua família tropece. Só teme se envolver com gente falsa, endividada e mentirosa, que tenta ocultar tudo. Aquela frase deixou Irene sem palavras. Raquel também deixou de chorar por um momento, como se lhe tivessem arrancado seu papel de vítima. Olhei para meu marido com uma mistura de pena e alívio. Durante anos, sempre havia evitado falar com dureza à sua mãe, mas hoje cada uma de suas palavras era tão direta que ninguém podia fingir não entender. A voz de Irene tremeu. Está dizendo que sou uma mentirosa, Heitor. Heitor olhou para a mãe, seus olhos avermelhados, mas sua voz ainda tranquila. Não digo que seja uma mentirosa. Só digo que unicamente quem viveu uma mentira durante demasiado tempo tem medo de que outros descubram a verdade. O ambiente na casa era tenso, como a corda de um violino. Fora, o céu escurecia. A luz amarela da sala iluminava rostos cheios de ira e humilhação. Olhei as duas malas no meio do chão e de repente me pareceram não a bagagem de alguém que busca refúgio, mas 2 sacos cheios de vaidade, cobiça e as consequências que Irene e Raquel queriam descarregar na minha casa. E pela primeira vez estive segura de que meu marido havia escolhido de verdade defender nosso lar em lugar de continuar abaixando a cabeça para que outros cruzassem nossos limites. Depois que Irene e Raquel foram embora com suas malas humilhadas, pensei que ao menos tomariam um tempo para refletir. Quem entra em pânico por perder sua reputação não costuma ficar quieto para se olhar a si mesmo. Agarram-se ao que for, inclusive a uma mentira já feita em pedaços. Irene ligou para Heitor várias vezes, às vezes acusando-o de ser um mau filho, outras me chamando de nora desalmada. Mas ele já não discutia, só dizia uma frase: quando você se acalmar e falar com a verdade, eu escutarei. Eu não queria me envolver mais. Mas às vezes a vida não te deixa manter-se à margem, especialmente quando um golpista rondou sua família. Uns dias depois, enquanto revisava pedidos na nossa loja, tocou meu telefone. Era Tony, um antigo sócio comercial com quem havia trabalhado anos atrás. Normalmente não me ligava pessoalmente. Qualquer coisa comunicava através da sua assistente. Assim que ver seu nome na tela me estranhou. Mal atendi. Tony perguntou com voz apressada e algo irritada: Lorena, me diga a verdade. Vocês conhecem esse cara da família? Fiquei perplexa. Que cara, Tony? Houve um silêncio de uns segundos e depois me enviou uma captura de tela. Era uma foto que Raquel havia publicado. Marcelo com uma camisa preta, óculos de sol de pé junto a ela frente a um carro de luxo. Embaixo um texto pretensioso: algumas pessoas chegam para te fazer acreditar que a bondade ainda existe. Olhei a foto e um calafrio percorreu minhas costas. Você conhece essa pessoa? Perguntei. Tony soltou uma risada seca, sem rastro de alegria. Claro que conheço. E te digo uma coisa: quanto mais longe estiverem dele, melhor. Seu nome completo é Marcelo Silva. Chamam de Marcelo o Fantasma. Não é nenhum empresário, só um intermediário de pouca monta. Um dia vende um terreno, no outro carro, e no seguinte consegue empréstimos. Fala de projetos de milhares de reais, mas na rua reclamam dívidas por toda parte. Sentei-me direita, apertando o telefone com força. Embora meu marido e eu já suspeitássemos, ouvir de alguém do mundo dos negócios era diferente. Insisti: tem certeza?
Está saindo com minha cunhada. E agora há uma gravidez no meio. Do outro lado da linha houve um silêncio, e depois a voz de Tony se tornou grave. Então ele voltou a usar o mesmo truque. Tony me contou que Marcelo era de uma cidade litorânea. Estava casado e tinha um filho pequeno. Sua esposa se chamava Teresa, uma mulher trabalhadora e sacrificada. Economizaram algum capital com o negócio familiar de peixe para que ele pudesse investir. Mas Marcelo não fez negócios honestos. Usou o dinheiro da esposa e da família dela para alugar carros de luxo, apartamentos por semanas e construir uma imagem de empresário de sucesso para impressionar outras mulheres. O dinheiro que usava para aparentar com aquelas garotas era, em sua maior parte, o dinheiro que sua mulher se matava trabalhando para economizar. Uma vez sua esposa veio me ver com um menino no colo chorando tanto que não conseguia se sustentar. Ele havia pegado o dinheiro para uma suposta importação. Declarou como perdas, e enquanto isso publicava fotos jantando em restaurantes 5 estrelas nas redes. Fiquei sem palavras. Um homem que usa o dinheiro da esposa e do filho para financiar sua aparência de luxo e suas aventuras. Isso é pior que ser pobre. Liguei para Heitor para que viesse à loja imediatamente. Assim que entrou e viu meu rosto, soube que algo acontecia. Coloquei a gravação da chamada com Tony. Depois de escutá-la, Heitor ficou sentado em silêncio por muito tempo. As veias das mãos marcavam sobre a mesa. Finalmente suspirou. Sua voz pesada, sua forma de gastar o dinheiro já me parecia suspeita. A gente com dinheiro de verdade não presume assim, mas não imaginei que já tivesse mulher e filhos. O problema, disse eu, é que sua mãe e Raquel não vão acreditar se só dissermos de palavra. Heitor assentiu. Eu sei, mas temos que ter toda a informação, não para salvar o orgulho delas, mas para nos proteger. Se esse cara pôs os olhos na nossa família, não podemos agir como se não soubéssemos. Desde aquele dia, comecei a buscar mais informação através dos meus contatos. Uma amiga que trabalha em um serviço de aluguel de carros de luxo confirmou que Marcelo alugava veículos por dias, às vezes regateando o preço, mas depois posava nas fotos como se fossem dele. Outra pessoa me contou que havia levado várias garotas ao mesmo café de luxo, escolhendo sempre a mesma mesa junto à janela para que as fotos saíssem bem. E o que é pior, uma garota havia sido enganada para pedir um empréstimo no nome dela. O padrão era sempre o mesmo. Primeiro, presentes de aparência luxuosa, mas baratos. Depois, encontros em lugares caros para tirar fotos. Depois, grandes promessas de futuro e, finalmente, pedir dinheiro, desaparecer ou culpar a vítima. Quanto mais escutava, mais me estremecia. Raquel não era a primeira garota que enganava, mas o mais doloroso era que havia sido advertida demasiadas vezes. Não é que não visse os sinais, é que não queria vê-los. Preferia acreditar em um desconhecido que lhe dava a sensação de entrar na alta sociedade, que no irmão e na cunhada que lhe haviam dito verdades incômodas. Essa noite, Heitor e eu nos sentamos no escritório com várias fotos e mensagens que nossos conhecidos nos haviam enviado. Nada disso era uma prova legal conclusiva, mas era suficiente para demonstrar que Marcelo não era uma pessoa de confiança. Perguntei, vai contar para sua mãe? Heitor guardou silêncio um momento e depois respondeu, sim, vou contar, mas já sei o que ela vai dizer, que estamos inventando. Heitor pegou o telefone e ligou para a mãe. Não deu rodeios. Mãe, acabei de saber que o Marcelo tem mulher e filhos na cidade dele. Não é empresário, está cheio de dívidas e enganou muita gente. Do outro lado houve um silêncio, e depois a voz de Irene explodiu estridente. Quem te disse isso? Sua mulher te encheu a cabeça de novo. Não veem que a Raquel já está sofrendo o suficiente para jogar mais lenha na fogueira? Heitor fechou os olhos, sua voz cansada. Acredite ou não, mãe, é coisa sua, mas a partir de agora não volte a usar a reputação da família para nos pressionar. Cada um com seus assuntos. Quem comete um erro, que o arrume. Irene desligou bruscamente. Depois dessa chamada na qual minha sogra desligou bruscamente, Heitor ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Sabia que havia feito todo o possível como filho. Aconselhar, advertir, dizer a verdade, mas para Irene naquele momento, a verdade não era tão importante quanto quem a fazia ficar mal. Os rumores começaram a se espalhar rapidamente. No início só eram perguntas casuais no mercado. Uma peixeira viu Irene e sorriu.
Oi, ultimamente não te ouço presumir de genro rico. Quando sua filha se casa na casa grande para nos convidar para a festa, a pergunta soava a brincadeira, mas acertou em cheio. Irene sorriu forçadamente. Estamos olhando datas. E foi direto, esquecendo até de comprar o peixe. No dia seguinte, outra pessoa perguntou: a barriga da Raquel já está grande, né? Vão ter que se apressar com o casamento, senão fica feio. Alguém mais acrescentou: diziam que a família do noivo era muito rica. Por que tanto silêncio? Antes, aquelas perguntas teriam feito Irene se pavonear e falar durante meia hora. Mas agora, cada pergunta era como um alfinete furando sua bolha de vaidade. Começou a ir menos ao mercado, e quando o fazia, escolhia as horas de menos movimento com chapéu e máscara, como se temesse que a reconhecessem. Raquel era diferente. Não ousava sair muito, mas na internet continuava tentando manter uma aparência de normalidade. Reciclou fotos antigas de seus encontros com Marcelo, baixou um pouco a cor e as publicou com legendas como: só preciso de paz para meu filho, todas as tempestades eu aguento. Lido assim, soava comovente. Quem não sabia da história a consolava e dizia que uma mãe grávida devia ser forte, mas eu olhava a foto e reconhecia que era de meses atrás, quando Marcelo ainda interpretava seu papel de namorado milionário. O sofrimento de Raquel naquele momento não era só ter sido abandonada, mas não ousar que os outros vissem que havia sido abandonada. Mas as redes sociais deixaram de ser tão indulgentes como ela pensava. Começaram a aparecer comentários estranhos embaixo das publicações. Alguém perguntou: ei, o cara da foto é Marcelo Silva. Verdade? Parece muito com o marido da minha vizinha Teresa. Outra conta publicou diretamente uma foto de Marcelo de camiseta, segurando um menino pequeno, junto a uma mulher na praia, com uma nota que dizia: tem mulher e filhos, e anda por aí se fazendo passar por um solteiro de ouro. Raquel o viu antes. Ligou para a mãe presa do pânico e apagou a publicação rapidamente. Mas quanto mais apagava, mais curiosidade gerava. As capturas de tela já haviam se difundido pelos grupos da família, dos vizinhos, e dando voltas voltaram a chegar aos olhos de Irene. Essa tarde, Irene arrastou novamente Raquel para minha casa. Desta vez não havia malas, mas o ambiente era ainda mais pesado que da vez anterior. Raquel, nada mais entrar, desabou no sofá com as mãos na barriga e os olhos inchados. Irene, com o rosto abatido, mas a voz ainda tentando ser firme, disse: deixei um copo de água na frente dela e perguntei suavemente: em que quer que te ajudemos, mãe? Olhou-me e baixou a voz como se temesse que a ouvissem de fora. Deixem que a Raquel fique aqui e este mês adiante os R$1.000. Tem que ir ao médico, comer bem, manter o ânimo. O mais importante é que agora as pessoas estão investigando. Se ficar na minha casa, vão falar mais. Se vier para a de vocês, vão pensar que o irmão e a cunhada estão cuidando dela e não ficará tão mal. Olhei para ela durante um longo tempo. Depois de tudo o que havia passado, o que queria não era encontrar uma solução decente para Raquel, mas encontrar uma tela mais bonita para ocultar a verdade. Perguntei: quando você presumia por toda parte? Nos perguntou se queríamos nos envolver quando dizia que tínhamos inveja e que estávamos arruinando a vida de Raquel. Pensou que chegaria o dia em que nos necessitaria como álibi. Irene ficou sem palavras. Uns segundos depois, ao não poder responder, virou-se mordaz. Você é rica, mas tem o coração de pedra. A família do seu marido tem problemas e você só sabe dar lições de fora. Depois não reclame se te dermos as costas. Antes que eu pudesse responder, Raquel rompeu a chorar com a voz quebrada. Você quer que eu morra? As pessoas estão me destruindo, estão me insultando. E agora você me pergunta isso? Heitor, que havia estado em silêncio até então, bateu o copo contra a mesa. O som foi seco e afiado. Olhou para a mãe e depois para a irmã. Sua voz contida, mas cada palavra clara: mãe, chega. As pessoas enganaram Raquel. Mas você está tentando se aproveitar do seu filho e da sua nora. Irene o olhou com os olhos desorbitados. O que você diz? Que eu me aproveito de vocês? Heitor respondeu no mesmo instante. Acaso não é assim? Não precisa que ajudemos Raquel a se levantar. Precisa que sejamos o fundo decente para tapar todas as mentiras que você esteve contando. A sala ficou em silêncio. Vi como os ombros de Raquel tremiam. Não sabia se de choro ou de raiva. Irene apertou os lábios a ponto de replicar, mas Heitor continuou.
Sua voz ainda mais fria. O que te dói é seu sonho de ser sogra de uma família rica. Te doem suas fanfarronices no mercado. Te dói a ideia de que as pessoas te chamem de sogra sortuda. Se de verdade quisesse bem a Raquel, a teria feito entrar na razão há muito tempo. Aquela frase o desnudou tudo. Irene empalideceu. Seus olhos se abriram de par em par. Seus lábios tremiam sem poder articular palavra. Raquel desabou no chão, soluçando. Ao ver a cena, não senti regozijo, só tristeza. Uma mãe que deveria ter tirado sua filha da lama, no final, por orgulho, a afundou mais. Uma garota que deveria estar preocupada pelo bebê que carrega dentro. Só se preocupava que os internautas descobrissem que já não era a futura esposa de um milionário. Irene se levantou apoiando-se na cadeira com a voz rouca. Está bem, vocês são muito espertos. Lembrem bem deste dia. Heitor não evitou seu olhar, só disse, vou lembrar. Vou lembrar que hoje preferiu o orgulho à verdade. Arrastou Raquel para que se levantasse e a guiou para a porta. Raquel se virou para me olhar com uma mistura de ódio e desespero, como se toda sua humilhação fosse culpa minha por não lhe ter dado um esconderijo. A porta se fechou e a casa voltou à calma. Mas sabia que a tempestade não havia terminado, porque quando uma mentira começa a ser destapada, não se detém só porque seu protagonista chore. E quanto mais Irene e Raquel tentassem ocultá-lo, mais sairia à luz a verdade que se escondia atrás de Marcelo. Essa tarde o céu estava nublado desde cedo. As nuvens cinzas pendiam baixas sobre os telhados, fazendo que o ambiente se sentisse pesado. Estava em casa revisando uns papéis quando tocou a campainha. Através da câmera vi uma mulher na porta, magra com o cabelo recolhido em um rabo de cavalo baixo, e pela mão levava um menino de uns 5 anos. Vestia de forma simples, com uma camisa de cor clara e calças escuras, e uma bolsa de tecido gasta no ombro. Não parecia vir armar um escândalo, mas seu olhar era estranho, tão tranquila que me inquietou. Abri a porta. A mulher me olhou e assentiu levemente. Você é a Lorena, verdade? Sou Teresa, a esposa legal de Marcelo Silva. Uma só frase e senti um frio percorrer todo o meu corpo, embora já soubesse que Marcelo tinha família. Ver sua verdadeira esposa frente a mim, com um menino que tinha uns olhos inquietantemente parecidos com os dele, fez que tudo se sentisse mais real, mais doloroso e muito mais amargo. Convidei-a a passar e liguei imediatamente para Heitor para que voltasse para casa. Teresa, talvez adivinhando que a situação não era para rodeios, foi direta ao ponto. Pôs sobre a mesa uma pasta fina que continha uma certidão de casamento, fotos de casamento, fotos familiares e algumas cópias de extratos bancários. Não chorou, não gritou, não montou uma cena de ciúmes como se poderia esperar. Simplesmente sentou-se erguida com as mãos sobre os joelhos e disse com voz rouca mas clara, não vim humilhar ninguém. Vim para que todos saibam que sua cunhada não é a primeira a quem meu marido enganou. Justo naquele momento, Irene e Raquel, a quem Heitor havia chamado, chegaram. No início, Irene entrou com ar desafiante, pensando que estávamos montando outro número para assustá-las, mas ao ver os papéis sobre a mesa, ao ver a foto do casamento de Marcelo com Teresa, ficou paralisada. Raquel parecia ter se convertido em pedra. Pegou a foto com os olhos desorbitados e os lábios trêmulos. Na imagem, Marcelo, com um terno preto, sorria radiante junto a uma mulher com um vestido de noiva branco. A foto era de anos atrás. Não podia ser falsa. Não podia ser um mal-entendido. Raquel balbuciou. Não pode ser. Ele disse que nunca havia se casado. Teresa a olhou não com ódio, mas com uma fadiga que doía. A mim também me disse que, além de mim, nenhuma outra mulher lhe havia feito querer formar uma família. Com um homem assim, que palavra você acha que é verdade? A pergunta ficou flutuando na sala. Ninguém pôde responder. Irene se deixou cair no sofá, empalidecendo por momentos. Vi como Heitor apertava os punhos. O menino que vinha com Teresa havia estado calado todo o tempo. Sentado junto à mãe, olhou para Raquel durante um longo tempo e depois perguntou com inocência, mamãe, por que o papai vai ter um bebê com essa senhora? A sala pareceu ficar sem ar. Uma pergunta de um menino sem reproche, sem ironia, e no entanto tão dolorosa que nenhum adulto se atreveu a olhar o outro. Raquel se abraçou à barriga e as lágrimas brotaram, mas desta vez não era o choro para dar pena. Chorava porque pela primeira vez
via as consequências de uma relação que havia acreditado gloriosa. Teresa foi tirando os papéis da pasta um por um. Contou como Marcelo havia levado mais de 50 mil reais das economias familiares, dinheiro que haviam guardado para reformar a casa, para a educação do filho, para ajudar aos pais. Ele disse que ia investir, que em poucos meses daria lucros, mas na realidade o usou para alugar carros, apartamentos, escritórios por horas e levar uma garota atrás da outra para jantar e tirar fotos. Havia meses em que tinha que pedir dinheiro à minha irmã para comprar leite para meu filho, enquanto ele publicava fotos jantando em um restaurante 5 estrelas com outra pessoa. Teresa sacou um maço de fotos. Nelas, Marcelo aparecia com diferentes garotas. A todas levava a cenários similares: carros de luxo, hotéis bonitos, cafés de alto padrão, escritórios de vidro reluzente. Uma garota segurava um buquê de flores idêntico ao que Raquel havia presumido. Outra também havia tirado uma foto da mão com um anel, com uma legenda que dizia: "Esperando o dia do casamento". Cada foto era como uma facada que rasgava o sonho de Raquel de se casar com um milionário. Raquel perguntou tremendo: "Então nos enganou a todas?" Teresa a olhou e respondeu com uma voz suave mas gelada: "Não, só enganou as que quiseram acreditar. Você não é a primeira, mas era da que pensava que podia tirar mais." Ao ouvir isso, vi como Irene levantava a cabeça sobressaltada. Heitor também me olhou. Ambos tivemos o mesmo pressentimento. E assim foi. A seguinte frase de Teresa nos deixou a todos sem fôlego. Antes de desaparecer, presumiu a um conhecido meu que estava a ponto de tirar dinheiro da casa de vocês. Disse que a irmã pequena era fácil de enganar, que a mãe era uma vaidosa, mas que o irmão e a cunhada eram a verdadeira mina de ouro. Aquela frase foi como um balde de água fria sobre Irene e Raquel. Resulta que desde o princípio Marcelo não só apontava para Raquel, via atrás dela meu marido e eu, esta casa, nosso negócio, o dinheiro que Irene tanto gostava de presumir que tinha sua nora. A voz de Irene tremeu. Eu não sabia. Pensei que a queria de verdade. Teresa a olhou. Pela primeira vez seu olhar se endureceu. Você não sabia porque não queria saber. Quando lhe advertiram, dizia que era inveja. Quando pediam provas, dizia que eram calculistas. A você só gostava de ouvir as palavras: casa, rico, com sogra de luxo. Irene baixou a cabeça sem poder replicar. Raquel se sentou no chão, abraçando sua barriga e chorando a mares. E eu olhei para o menino pequeno acurrucado no colo da mãe e senti um nó na garganta. Os adultos cobiçosos, os adultos falsos, os adultos cegos. No final, as crianças são as que têm que ver coisas que nunca deveriam entender. Depois que Teresa e seu filho foram embora, Irene ficou sentada no sofá por um longo tempo. Suas costas, sempre erguidas pelo orgulho, de repente se curvaram. Raquel continuava no chão, com as mãos na barriga e o olhar perdido no vazio. Acreditei que depois de escutar toda a verdade, mãe e filha ao menos entrariam em razão, que entenderiam que o homem ao qual haviam idolatrado era só um farsante e que nós, desde o princípio, não tentávamos sabotá-las, mas evitar que caíssem em um poço. Mas subestimei seu orgulho. As pessoas que vivem para as aparências, mesmo quando a realidade lhes bate na cara, não pensam primeiro no seu erro, mas em como conseguir que outros as salvem para não ficar tão mal. Irene levantou a vista para Heitor com a voz rouca. Heitor, sei que desta vez me equivoquei de pessoa, mas afinal Raquel é sua irmã. Está grávida. Esse cara a enganou. Não pode ficar de braços cruzados. Heitor não respondeu. Ficou de pé junto à mesa com a vista cravada nos papéis que Teresa havia deixado. Vi em seus olhos não só raiva, mas também a dor de um filho que vê que sua mãe ainda não renunciou ao costume de exigir. Ao ver seu silêncio, Irene se apressou a acrescentar com um tom mais suave. Olha, que tal se fizermos isto? Vocês têm meios. Se não querem que viva com vocês, não precisa estar no nome dela. Pode estar no nome de Raquel e de Lorena, como uma forma de ter um lugar estável para sua tranquilidade. Depois já veremos como arrumamos. Ao ouvir isso, fiquei gelada. Olhei incrédula. Teresa acabara de revelar que Marcelo estivera atrás do nosso dinheiro e dos nossos bens. E ainda assim, Irene se atrevia a propor que Raquel compartilhasse a propriedade de um apartamento comigo. Não pensou no perigoso que seria.
Não pensou porque meu patrimônio teria que estar vinculado a alguém envolvida em dívidas, uma gravidez e um escândalo amoroso. Na cabeça dela só havia uma coisa: conseguir uma casa para que o mundo visse que sua filha ainda tinha uma saída decente. Deixei o copo de água sobre a mesa e perguntei lentamente: Mãe, você acabou de ouvir o que disse Teresa, e ainda pensa em que Raquel compartilhe uma propriedade comigo? Irene evitou meu olhar e seu tom se tornou irritável. Não estou dizendo que deem de presente. Somos família. Você é a cunhada. E em um momento de necessidade, o que tem de mal ajudar um pouco com a titularidade? Sorri com amargura. O um pouco da boca dela era um apartamento inteiro. O um pouco da boca dela era o patrimônio que meu marido e eu havíamos construído com o suor de muitos anos. Naquele momento, Heitor se dirigiu ao seu pequeno escritório junto à sala. Abriu uma gaveta e tirou um grosso maço de papéis cuidadosamente grampeados. Sabia o que eram. Eram os registros que havia guardado em segredo durante anos. Não para jogar na cara de ninguém, mas para que, se chegasse o dia, pudéssemos ver claramente até que ponto nos haviam exigido. Pôs os papéis sobre a mesa frente à mãe. O som do papel contra a madeira foi seco e rotundo. Irene franziu a testa. O que é isto? Heitor empurrou os papéis para ela, sua voz tranquila, quase fria. Olhe, mãe. O dinheiro para arrumar seu telhado, o dinheiro da vaquinha que pagamos por você, o dinheiro da sua operação de catarata, o dinheiro do curso de maquiagem de Raquel, o dinheiro que Raquel pediu emprestado para um celular, uma bolsa, roupa para suas fotos, cada quantia, cada data, cada transferência. Irene folheou algumas páginas e seu rosto começou a mudar de cor. Raquel também levantou a vista e em seus olhos avermelhados apareceu um brilho de pânico. Os números ordenados no papel não gritavam nem acusavam, mas pesavam mais que qualquer reproche. Heitor olhou para a mãe durante um longo tempo e depois disse: Sabe o que é o mais aterrorizante, mãe? Que você se acostumou tanto a pedir dinheiro para nós que acredita que é seu direito. Irene se sobressaltou como se lhe tivessem tocado um ponto doloroso. Mas, o que você diz? Sou sua mãe. Heitor assentiu com os olhos avermelhados. Sei que é minha mãe. Por isso te ajudei durante todos estes anos. Mas ser mãe não te dá direito a converter a bondade dos seus filhos em uma obrigação sem fundo. Justo quando terminou, Irene apertou os lábios e as lágrimas começaram a cair. Mas desta vez não soube se eram lágrimas de dor ou de ter sido exposta. Heitor se virou para Raquel, sua voz grave, sem gritar, mas cada palavra era como um martelo sobre a mesa. Você não está apaixonada por um milionário. Está apaixonada pela sensação de que as pessoas te vejam como a mulher de um milionário. Não precisava de um homem decente. Precisava de um cenário para presumir. Por isso se deixou enganar por um cara como Marcelo, com uns quantos carros alugados, presentes falsos e promessas vazias. Raquel rompeu a chorar aos gritos. Você é cruel. Sou sua irmã. Estou grávida e, em lugar de ter compaixão, fala assim comigo. Heitor olhou para a irmã com o rosto dolorido, mas sem amolecer, porque te quero. Te digo a verdade. Se continuasse te dando dinheiro para que viva na sua fantasia, isso sim que seria te fazer mal. Irene bateu na mesa com a mão, sua voz de novo estridente. Somos família e jogam na cara cada centavo. Está claro que criei um filho para perdê-lo. Heitor se pôs de pé. Olhou para a mãe, olhou para Raquel e depois disse a frase que soube que fecharia para sempre uma longa era da sua missão interior. O sangue não é um bilhete para viver à custa da vida dos outros. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Irene abriu a boca, mas não pôde dizer nada. Raquel também deixou de chorar por uns segundos, como se aquela frase lhe tivesse arrebatado seu último argumento. Heitor foi até a porta principal e a abriu de par em par. O vento de fora entrou movendo ligeiramente as cortinas. Continuou. Sua voz já não zangada, só firme. A partir de hoje, se você voltar a usar o orgulho, o que dirão ou o sangue para pressionar minha mulher ou a mim, terá que sair aí fora e viver com esse orgulho. Esta casa não vai albergar nenhum só erro mais disfarçado de moralidade. Irene se levantou tremendo. Em seus olhos havia ira, humilhação e um pouco de medo por ver que, pela primeira vez, seu filho não abaixava a cabeça. Raquel se levantou com dificuldade, abraçando sua barriga, e seguiu a mãe. Ao passar pela porta, virou-se e me olhou com ódio. Mas já não me assustava aquele olhar.
Só via uma garota que estava perdendo todo o mundo falso que uma vez havia abraçado com força. A porta se fechou atrás delas. Heitor ficou quieto um rato, seus ombros caídos como se acabasse de tirar uma pesada pedra de cima. Aproximei-me dele e peguei sua mão suavemente. Estava gelada, não disse nada, só apertou minha mão com força. Pela primeira vez em anos, senti que meu marido não só estava me protegendo, mas que se estava liberando a si mesmo da fraqueza que o havia perseguido durante tanto tempo. E entendi que desde aquele momento, Irene e Raquel já não poderiam entrar na minha casa usando a palavra família para exigir nada. Essa noite, depois que Irene e Raquel foram embora, pensei que ao menos teriam uma noite para refletir em silêncio, mas há erros que, quando arrastam tantas fanfarronices e tanto dinheiro de procedência duvidosa, não dão tempo para a calma. São como um monte de palha seca. Uma só faísca basta para provocar um incêndio. Perto das 10 da noite, o telefone de Heitor tocou sem parar. Olhou a tela e, ao ver o nome da mãe, franziu a testa. Eu estava ao lado dele e tive um mau pressentimento. Mal atendeu. Ouvimos a voz ofegante de Irene do outro lado. Heitor, vem para casa agora mesmo. Ligou. O Marcelo ligou. Sua voz já não era a arrogante da tarde, mas tremia como se tivesse visto um fantasma. Heitor pôs o viva voz. De fundo, se ouviam os soluços de Raquel. Mãe, vou morrer. Vai arruinar minha vida. Meu marido e eu nos olhamos. Ele perguntou concisamente: o que disse o Marcelo? Irene respondeu entrecortadamente: ameaça com publicar gravações. Diz que Raquel também gastou o dinheiro dele, que foi sua cúmplice. Vem rápido. Não sei o que fazer. Fomos de carro para a casa de Irene. A velha casa estava iluminada, mas se sentia estranhamente fria. Raquel estava acurrucada em um sofá, despenteada, com o telefone apertado na mão. Irene caminhava de um lado para o outro da sala, pálida como um papel. Assim que viu Heitor, lançou-se sobre ele. Olha o que enviou para sua irmã. Raquel, tremendo, reproduziu uma mensagem de voz que Marcelo acabara de enviar. Sua voz soava através do viva voz, rouca, mas cheia de ironia. Não pense que com essa barriga vai me prender. Você também gastou meu dinheiro, os presentes que te dei, o dinheiro que te transferi, os lugares a que te levei. Você desfrutou de tudo e agora vai se fazer de vítima. Raquel rompeu a chorar. Não é verdade. Você me enganou. Dizia que me queria. Marcelo riu com sarcasmo na seguinte gravação. Claro que te queria, mas você de santa não tem nada. Me disse que seu irmão e sua cunhada tinham muito dinheiro, que só tinha que pressionar um pouco para que soltassem a grana. Tenho tudo guardado, não me obrigue a publicar na internet. Ao ouvir isso, Irene se cambaleou e sentou. O aterrorizante não era só que Marcelo tivesse desaparecido, mas que havia preparado sua defesa para contra-atacar. Um cara assim não só sabe enganar, como também guarda as provas para quando o acuarem. Justo depois, o telefone de Raquel voltou a iluminar. Marcelo enviou uma breve gravação de áudio onde se ouvia claramente a voz de Raquel, embora o corte fosse muito seletivo. Você deixa comigo. Meu irmão e minha cunhada têm muito dinheiro. Minha mãe diz que assim que eu ficar grávida não vão se atrever a me abandonar. Raquel gritou e jogou o telefone no sofá. Manipulou. Está me arruinando. Eu não disse com essa intenção. Mas a sala ficou em silêncio, porque manipulado ou não, era sua voz. Era suficiente para que qualquer um escutasse e interpretasse da pior maneira possível. Marcelo acrescentou uma última linha que gelava o sangue. Nesta vida, quem tem as provas ganha. Não me obrigue a publicar. Raquel cobriu o rosto soluçando. Irene, agora sim, entrou em pânico de verdade. Já não perguntava o que havia dito, recebido ou feito Raquel com Marcelo. Só se virou para Heitor, suplicante. Busca a maneira de eliminar essas gravações. Você que tem tantos contatos nos negócios, pede a alguém que se encarregue disso. Se publicar na internet, o que será da reputação de Raquel? Heitor olhou para a mãe durante um longo tempo. Não gritou, mas seu olhar foi tão frio que Irene baixou a voz por si mesma. Mãe, não se confunda, disse ele. Fazer negócios não significa saber como silenciar as pessoas. Irene ficou sem fala. Ele continuou. Se está ameaçando para extorquir ou difamar, denunciem à polícia. Mas se o que você quer é que eu limpe o passado de Raquel para que possam continuar se fazendo de vítimas inocentes, não farei. Olhei para Raquel.
Chorava e negava com a cabeça. Não podemos denunciar. Se fizermos e me perguntarem que dinheiro recebi, o que digo? Aquela frase nos deixou a mim e a Heitor gelados. Irene tentou intervir. Cala a boca. Mas já era tarde. Perguntei lentamente, Raquel, que dinheiro você recebeu? Ela baixou a cabeça, seus ombros tremiam. Irene se apressou a dizer, não sabe nada. Seguramente esse cara lhe dava algo de dinheiro para seus gastos. Heitor apoiou as mãos na mesa. Sua voz grave, mãe, a estas alturas, se continuar ocultando coisas, ninguém poderá ajudá-las. Raquel chorou um tempo, antes de falar entre soluços. Resultou que durante sua relação com Marcelo não só havia recebido presentes, como também havia pedido dinheiro emprestado a amigos, parentes, e inclusive havia usado o nome de Irene para arrecadar fundos para os projetos de investimento de Marcelo. Às vezes R$ 2.000, às vezes 5.000. As pessoas davam o dinheiro porque acreditavam que Raquel ia se casar com um rico, porque acreditavam em Irene quando dizia que seu futuro genro tinha grandes projetos e só precisava de capital temporariamente. Fiquei gelada. No total, Raquel havia arrecadado quase R$ 30.000. Uma parte deu diretamente a Marcelo e a outra usaram para manter sua fachada de luxo, alugar carros, reservar mesas em restaurantes, comprar roupa e contratar estúdios de fotografia. Irene, sentada ao lado, tinha o rosto cinzento. Olhei e compreendi por que não queria denunciar, não só por medo de que se soubesse que sua filha havia sido enganada, mas também por medo de que se descobrisse que ela mesma havia usado sua credibilidade para avalizar aqueles empréstimos. Heitor perguntou à mãe com voz muito baixa, você sabia que Raquel estava pedindo dinheiro emprestado? Irene moveu os lábios tentando se justificar. Pensei que era algo temporário. Marcelo disse que depois do casamento devolveria tudo. Quem ia dizer? Interrompeu Heitor. Quem ia dizer que depois que minha mulher e eu os advertimos tantas vezes e nos acusaram de estar manipulados, agora me sai com quem ia dizer? Raquel levantou a vista com o rosto coberto de lágrimas. Irmão, me ajuda. Sei que me equivoquei. Só precisa me emprestar para devolver o dinheiro aos parentes. O do Marcelo já veremos mais tarde. Heitor olhou para a irmã com dor nos olhos. Mas já não com fraqueza. Você ainda não entende. O dinheiro não pode solucionar suas mentiras. Se pago desta vez, quem pagará a próxima? Te pago as dívidas para que possa continuar dizendo que é a vítima. Irene rompeu a chorar de verdade. Então você quer que sua mãe e sua irmã morramos? Heitor se levantou, sua voz fria e clara. Ninguém quer que morram. Mas tampouco vou deixar que minha mulher pague pelas consequências de vocês. Olhou ao redor da sala para as caixas de presentes de aparência luxuosa que ainda estavam na vitrine e concluiu com uma frase que fez Irene baixar a cabeça. Isto já não é um engano. É uma rede de dívidas que vocês mesmas alimentaram. Nessa noite, quando saímos da casa de Irene, os soluços de Raquel ainda se ouviam às nossas costas, mas pela primeira vez não senti a necessidade de voltar. Há poços nos quais, se você avisou e a pessoa ainda assim salta, não pode converter sua vida na corda para tirá-los uma e outra vez. Na manhã seguinte, quando o sol ainda não havia saído completamente, a casa de Irene já estava sendo sacudida por batidas insistentes na porta. Soube não porque estivesse ali, mas porque Irene ligou para Heitor em pleno ataque de pânico. Assim que ele atendeu e pôs o viva voz, ouvimos sua respiração agitada. Heitor, vem para casa agora mesmo. Vieram todos. Estão aqui reclamando o dinheiro da Raquel. Meu marido e eu nos olhamos. O que havíamos previsto finalmente havia acontecido. Os empréstimos que Raquel chamava de temporários não podiam permanecer em silêncio para sempre, especialmente com Marcelo desaparecido e sua ameaça da gravação atuando como um fósforo em um palheiro. Quando chegamos, já havia várias motos estacionadas de forma desordenada frente à casa de Irene. Na sala, vários parentes ocupavam todos os assentos com rostos tensos. A primeira a falar foi uma tia chamada Luísa, a mesma que antes elogiava a sorte de Raquel por se casar com um rico. Deixou sua bolsa sobre a mesa com um golpe seco. Seu tom já não era doce. Irene, não vim criar problemas, mas o dinheiro é o dinheiro do suor da minha testa. Raquel me pediu R$ 5.000. Disse que em uma semana seu futuro marido devolveria. Agora o cara desapareceu e ela não atende o telefone. Quem me paga? Outra pessoa interveio.
O meu é menos, R$ 2.000, mas é pouco para você. Para mim é o dinheiro dos remédios do meu marido. Te dei porque disse que seu genro era muito rico, que depois do casamento devolveria com juros. Um terceiro, com o rosto vermelho de ira, acrescentou: eu transferi R$ 3.000 para a conta da Raquel. Disse que era para a reserva do banquete de casamento. Onde está o banquete? Onde está o casamento? Ou é que somos idiotas e demos dinheiro para a comédia de vocês? Irene, sentada no meio da sala, apertava os lábios, suas mãos tremiam sobre os joelhos. No início tentou manter seu tom autoritário habitual. Eu não peguei nem um centavo. Vocês deram a ela. Por que vem aqui armar confusão? A menina está grávida. Tem que deixá-la em paz. Aquela frase desatou o caos. Talvez antes as pessoas lhe tivessem um pouco de respeito, mas com o dinheiro perdido, o orgulho já não servia para nada. A tia Luísa riu com secura, sacou seu celular e o pôs diante de todos, que não tem nada a ver. Esta é uma mensagem que você me enviou. Leia em voz alta. Irene empalideceu. Heitor pegou o telefone, olhou e deixou sobre a mesa. Eu também vi claramente a mensagem na tela. Ajuda a Raquel. Mulher, quando se casar, o marido te devolverá com juros. Essa família tem dinheiro. Não deixarão que ninguém perca. A sala ficou em silêncio. Irene ficou petrificada, com um nó na garganta. Raquel, que havia ouvido o barulho desde o quarto, saiu com o rosto pálido, despenteada, abraçando a barriga. Ao ver os credores, rompeu a chorar. Por favor, tios, tias, estou grávida. Não posso suportar esta pressão. Mas desta vez, suas lágrimas não amoleceram ninguém. Um tio a olhou e disse diretamente: sua barriga não é um recibo para cancelar dívidas. Quando pediu o dinheiro, falava com muita segurança. Quando publicava fotos em restaurantes caros e carros de luxo, lembrava que tinha o dinheiro dos outros no bolso. Aquela frase foi como um tapa no meio da sala. Raquel retrocedeu. As lágrimas corriam por suas bochechas, mas não pôde replicar. Irene tentou defender a filha, mas os olhares dos presentes a detiveram, e então tudo se tornou ainda mais feio. Uma prima jovem sacou seu celular e começou a mostrar os vídeos que Raquel havia publicado. Ela em um carro de luxo com música suave, segurando uma taça de vinho em um restaurante, presumindo de uma bolsa sobre uma mesa de vidro, Marcelo entregando uma caixa de presente. A prima disse com frieza: acreditamos que de verdade você ia se casar com um rico. Por isso acreditamos. Agora os internautas descobriram que este carro era de aluguel por horas. Essa bolsa também era alugada para fotos, e essa caixa de presente é de imitação e se vende em qualquer mercadinho online. Raquel se lançou para tirar o telefone, mas Heitor a deteve. Disse em voz baixa, mas firme: Raquel, não piore as coisas. Ela se virou para ele com os olhos injetados de sangue. Você também se põe do lado deles? Sou sua irmã. Heitor respondeu: estou do lado da verdade. Eles reclamam o dinheiro que emprestaram. Não estão errados. Irene começou a perder o controle. Chorando dizia: a mim também me enganaram. Minha filha e eu também somos vítimas. Mas a tia Luísa interrompeu de imediato. Vítimas que pedem a outros que deem dinheiro. Vítimas que presumem de um genro rico para que as pessoas confiem. Irene, pode ser que Marcelo tenha te enganado, mas você também nos arrastou para sua farsa de aparências. Irene baixou a cabeça pela primeira vez, sem ter nada que dizer em sua defesa. Enquanto todos discutiam, o telefone de Raquel não parava de vibrar. Alguém lhe enviava capturas de tela das suas antigas publicações compartilhadas em grupos privados. Nos comentários, as pessoas analisavam cada detalhe. O carro havia aparecido em um anúncio de aluguel. O perfume era uma falsificação. O restaurante oferecia um pacote de pedido de mão por horas. A bolsa tinha a etiqueta de um estúdio de aluguel. O mundo de luxo que Raquel havia tentado construir se desmoronava em pedaços diante dos olhos de todos, sem rastro de glamour. Olhei Raquel desabar em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, seus ombros sacudidos pelos soluços. Não senti satisfação, só vi que o preço de uma vida falsa é demasiado alto quando se usa dinheiro emprestado para comprar a admiração dos outros. No final, o que se tem que devolver não é só o dinheiro, mas também a confiança, a honra e a paz de quem te rodeia. Finalmente, os parentes exigiram que Irene e Raquel
assinassem um reconhecimento de dívida detalhando cada quantia, cada data, cada pessoa. No início, Irene duvidou, mas ante as mensagens, os extratos bancários e os vídeos, não pôde negar mais. Heitor, ao seu lado, só disse uma frase: escrevam tudo claramente, cada dívida por separado, para que depois não digam que não sabiam. Irene o olhou com uma mistura de ressentimento e humilhação, mas ainda assim pegou a caneta. Assim que os credores foram embora, Irene se virou imediatamente para Heitor com a voz rouca e desesperada: você é meu filho. Paga você adiantado para salvar minha reputação. Depois já veremos. Heitor olhou para a mãe. Seu rosto cansado, quase gélido, respondeu com uma só frase, curta, mas que ressoou como um prego no chão: a reputação que você mesma se encarregou de pregar. Agora se encarregue de remendá-la. Eu não pago pela fanfarronice. Irene ficou petrificada. Raquel também levantou a vista para olhar, Lu com o rosto ainda cheio de lágrimas. Eu, de pé junto ao meu marido, compreendi que desde aquele instante a bolha de aparências de Raquel havia se rompido por completo. E quando essa bolha se rompe, o que fica ao descoberto é a dívida, a mentira, a cobiça e uma família demasiado acostumada a que outros paguem por seus erros. Depois do dia em que os credores invadiram a casa, o lar de Irene ficou envolto em uma camada de cinza fria. As caixas de presentes que antes exibia com orgulho na vitrine agora jaziam silenciosas, parecendo mais bem objetos de burla. A fachada de glamour de Raquel havia se feito em pedaços, mas atrás dela ainda ficava uma verdade mais escura, mais pesada e muito mais dolorosa. E é que Marcelo não só havia enganado Raquel, sua fraude havia semeado o caos na vida de muitas pessoas. Uns dias depois, Teresa me ligou. Sua voz era mais tranquila que o dia que veio à casa, mas se notava um esgotamento profundo. Disse que ela, junto com outras garotas que haviam sido enganadas por Marcelo, haviam apresentado uma denúncia formal, não só pelo engano amoroso, mas com provas, promissórias, transferências bancárias, mensagens com promessas de investimento e inclusive gravações, onde ele se fazia passar pelo dono de projetos e diretor de empresas. Teresa me disse: já aguentei suficiente, Lorena. Usou o dinheiro do meu filho e meu para interpretar seu papel de milionário. Não posso permitir que continue construindo sua vida sobre as lágrimas de outras mulheres. Ao ouvi-la, fiquei sem palavras. Uma esposa que havia suportado tanto finalmente se levantava. Não só por ela, mas pelo seu filho e pelas futuras mulheres que pudessem cair na sua armadilha. Contei a Heitor o que havia passado. Ele só assentiu e disse em voz baixa: é hora de que a lei faça seu trabalho. Não nos meteremos, mas se nos pedirem que digamos a verdade, diremos. Pouco depois, Marcelo foi citado a declarar. No início, segundo me contou Teresa, chegou muito confiante, com sua camisa passada e o cabelo com gel como se fosse a uma reunião de negócios. Insistia em que tudo era uma simples disputa amorosa e dívidas civis. Acreditava que com umas quantas frases engenhosas e um sorriso irônico poderia se livrar como outras vezes. Mas desta vez era diferente. Não havia uma só denunciante, mas várias, cada uma com uma peça do quebra-cabeça da sua fraude. Teresa tinha a certidão de casamento e os extratos bancários que demonstravam o desfalque familiar. Outra garota tinha as mensagens onde ele prometia comprar um apartamento e a convencia a pedir um empréstimo. Outra mais tinha uma gravação onde ele presumia dos seus contatos em um banco para conseguir capital rápido. Quantias que por separado não eram enormes, mas juntas desenhavam um padrão de engano sistemático. Marcelo foi detido para uma investigação mais a fundo. A aparência polida que tanto havia deslumbrado Irene não pôde ocultar a frieza dos extratos bancários. E então Raquel também foi citada devido às transferências e às mensagens que a vinculavam. O dia que recebeu a citação, Irene chorou como se acabasse o mundo. Ligou para Heitor com a voz quebrada. Sua irmã está grávida. Como podem chamá-la a declarar? Fala com eles. Faz algo. Heitor respondeu esgotado. Mãe, chamam para esclarecer as coisas, não para lhe fazer mal. Se Raquel é realmente uma vítima, com mais razão tem que dizer a verdade. Mas dizer a verdade nunca foi fácil para quem está acostumado a ocultá-la. O dia que Raquel foi declarar, Heitor e eu também estivemos lá a pedido da família, principalmente para evitar que Irene montasse uma cena. Raquel esperava na sala pálida, abraçando sua barriga e murmurando:
Eu não sabia de nada. A mim me enganaram. Não sabia que tinha esposa. Irene, ao seu lado, lhe acariciava as costas e repetia: Você só diga que não sabia de nada. Está grávida. Terão compaixão. Ouvir isso me doeu por dentro. Mesmo naquele momento, continuava pensando que a gravidez era um escudo para todas as perguntas. Mas a vida real não funciona com uma compaixão tão simples. Quando chamaram Raquel, no início seguiu o roteiro. Chorou. Disse que amava Marcelo de verdade, que não sabia que tinha família, nem que o dinheiro era fraudulento. Disse que só havia transferido dinheiro para ajudar o namorado por pura confiança. Mas a equipe de Teresa estava melhor preparada do que ela imaginava. Um investigador pôs diante dela uma impressão de umas mensagens que uma conta anônima lhe havia enviado meses atrás. O conteúdo era claro. Marcelo tem mulher e filhos. Não acredite. Está usando o dinheiro da esposa para enganar outras. A mensagem havia sido enviada ao número de Raquel. Aparecia como vista e justo depois ela havia bloqueado aquela conta. Raquel olhou o papel. Seu rosto ficou sem uma gota de sangue. Balbuciou. Pensei que alguém queria me fazer mal, que era uma invenção por inveja. O investigador replicou. Se pensava que era uma invenção, por que não comprovou? Por que bloqueou a conta imediatamente depois de ler? Raquel baixou a cabeça. As lágrimas caíam sobre o dorso da sua mão. Eu, que olhava de fora por uma fresta da porta, senti um peso enorme. Resulta que não é que não soubesse de nada. Viu uma porta entreaberta, a verdade, mas a fechou com suas próprias mãos por medo de perder o sonho de ser a noiva de um milionário. E então chegou o golpe mais duro, o confronto com Marcelo. Já não tinha seu ar polido. Seu rosto estava abatido com olheiras, mas sua boca continuava afiada como uma faca. Assim que Raquel o viu, rompeu a chorar. Diga que me enganou. Diga que eu não sabia de nada. Marcelo sorriu de lado, que não sabia de nada. Leu as mensagens de advertência e ainda assim se abraçava a mim para as fotos. Raquel tremeu. Sua voz se quebrou por completo. Você arruinou minha vida e ainda tem a coragem de dizer isso. Carrego um filho seu. Marcelo olhou sua barriga com uma frieza glacial e soltou uma frase que congelou a sala. Se é meu filho ou não, isso está por ver. Raquel ficou petrificada. Irene, que o ouviu desde o corredor, levantou-se de um salto pálida como cera. Raquel se lançou sobre ele, mas a detiveram. Gritou: Você arruína minha vida e agora renega seu filho. Você é um desgraçado. Marcelo não evitou seu olhar, só riu com amargura. Você tampouco me queria a mim. Queria a etiqueta de esposa de milionário? Eu te dei essa etiqueta e você aceitou atuar comigo. Agora que a peça saiu mal, não me jogue toda a culpa. A frase era cruel, mas tocou o ponto exato que mais temia Raquel. Desabou na cadeira com a boca aberta, mas sem poder falar. Eu de fora senti o coração como uma pedra. Odiava Marcelo, mas não podia negar que aquela frase havia desnudado uma parte da verdade. Raquel foi enganada. Sim, mas também se deixou deslumbrar voluntariamente. Ignorou advertências, suspeitas e os conselhos da própria família, só pelo desejo de que o mundo a visse como uma garota a ponto de entrar na alta sociedade. Irene, sentada no corredor, apertava a bolsa com as mãos. Pela primeira vez não levantou a voz para defender a filha, só murmurou com um tom amargo e dolorido: Meu Deus, por culpa de quem estou passando esta vergonha. Ouvi aquela frase e senti pena. Mesmo naquele momento, o primeiro que pensava era na vergonha, não em como estaria o bebê que ia nascer, não em onde se havia equivocado sua filha, mas em como haveria a gente. Depois daquele dia, já não houve volta atrás. Marcelo foi processado segundo a lei. As pessoas a quem havia estafado apresentaram suas provas, documentos, mensagens, extratos bancários, a fachada de empresário de sucesso que havia construído com carros alugados, casas alugadas, presentes falsos e promessas vazias, se desmoronou sem deixar um só pedaço intacto. Mas que ele fosse para a prisão não significava que as dívidas de Raquel desaparecessem. Quem lhe havia emprestado dinheiro ainda precisava recuperar, e a reputação que Irene tanto havia cuidado estava feita em pedaços. Desde então, a casa de Irene permaneceu sempre com as persianas baixadas. Já não ia ao mercado cedo, nem se sentava no quintal a conversar com os vizinhos.
e muito menos presumia do futuro genro rico, mas as portas fechadas não silenciam os rumores. As pessoas continuavam falando, mencionando o nome de Raquel, recordando o quão arrogante havia sido Irene e como havia pregado que sua filha se casaria com um milionário. O maior dor para uma pessoa orgulhosa não é empobrecer, mas que as mesmas palavras que usou para presumir se voltem para lhe dar tapas. Uma tarde, enquanto preparava o jantar, tocou a campainha. Através da câmera vi Irene e Raquel. Desta vez não havia malas, nem atitude desafiante, nem o ar de quem vem dar ordens. Irene levava roupa velha, o cabelo recolhido de qualquer jeito e olheiras profundas. Raquel estava ao seu lado, com a barriga já muito grande, o rosto pálido e sem maquiagem, as mãos entrelaçadas sobre a barriga. Vê-las assim me encolheu o coração, mas aquela sensação já não era de fraqueza. Heitor abriu a porta. Assim que Irene entrou, rompeu a chorar. Não se sentou, mas ficou de pé no meio da sala com a voz entrecortada. Heitor, Lorena, me equivoquei de pessoa, me pôde o orgulho, não os escutei. Mas por favor, salvem sua irmã. Carrega um menino dentro. O me equivoquei finalmente havia sido pronunciado. Mas chegava depois de demasiadas exigências, demasiadas culpas e demasiadas vezes em que nos haviam empurrado a carregar com suas responsabilidades. Raquel também deu um passo adiante. Já não levava maquiagem, nem penteados elaborados, nem seu antigo tom arrogante. Olhou-me e as lágrimas caíram rapidamente. Lorena, eu te rogo, me deixa ficar aqui só um tempo. Prometo que não voltarei a aparentar. Não pedirei nada. Só preciso de um lugar tranquilo para dar à luz. E então desabou. Suas pernas se dobraram e se deixou cair pesadamente no sofá, ocultando o rosto entre as mãos. Seu choro surdo fez que o ar na sala se tornasse pesado. Meu instinto foi me aproximar para consolá-la. Afinal, estava grávida. Por muito zangada que estivesse, não podia suportar ver uma mulher no seu estado tão destruída frente a mim. Mas Heitor me deteve suavemente, puxando meu pulso para que ficasse um passo atrás dele. Não é que me impedisse de ser compassiva, era que sabia perfeitamente que sua mãe e sua irmã haviam usado esses momentos de fraqueza muitas vezes para nos pôr em situações difíceis. Olhou para Raquel, sua voz grave. Olhe para mim. Chorar desesperadamente não vai arrumar nada. Raquel o olhou ainda chorando. Irene interveio de imediato. Se rebaixou até este ponto. O que mais quer? Sua irmã se equivocou. Eu me equivoquei. Mas somos família. Acaso não vamos nos dar uma oportunidade? Heitor guardou silêncio uns segundos e depois se sentou. Não evitou o olhar de ninguém, nem se zangou. Falou com clareza, ponto por ponto. Vou ajudá-las, dentro do que for possível. Primeiro, vou buscar um apartamento de aluguel para Raquel que seja limpo, seguro e esteja perto de uma clínica. Segundo, vou dar o número de um bom ginecologista para que vá às consultas. Terceiro, se for necessário, posso ajudar com alguns artigos essenciais para o bebê. Mas que fique claro, não viverá conosco, não haverá R$1.000 por mês. Não pagarei suas dívidas e, sob nenhum conceito, as finanças da minha esposa e minhas se misturarão com os empréstimos que Raquel contraiu. Ao ouvir isso, a expressão de gratidão no rosto de Irene se desvaneceu pela metade. Secou as lágrimas e seu tom se aguçou. Isso é muito diferente de jogar sua irmã na rua. Está grávida. E a deixa sozinha em um apartamento de aluguel. Ainda se considera irmão dela? Heitor olhou para a mãe, sua expressão cansada, mas firme. Não estou jogando ninguém na rua. Só estou impedindo que alguém entre na minha casa para continuar destruindo-a. Raquel chorou mais forte. Você não me quer. Sei que me equivoquei. Estou sofrendo tanto e você ainda me joga na cara. Heitor se virou para a irmã. Sua voz mais lenta, já não fria, mas triste. Porque te quero. Não vou pagar para que continue cometendo os mesmos erros. Se te deixo ficar aqui, se te dou o dinheiro que sua mãe quer, você voltará a pensar que com só chorar alguém, carregará com seus problemas. Nunca aprenderá a ser responsável. Irene tremia de raiva. Voltou a sacar suas duas palavras fetiche como um chicote. Somos família e fala como um estranho. Eu te dei a luz, te criei. E agora que sua irmã está em problemas, põe condições. Heitor a interrompeu de imediato. Sua voz não era alta, mas sim definitiva. O sangue não é uma desculpa para viver como um parasita a vida toda. Mãe,
Não use o fato de ter me dado à luz para me obrigar a que minha mulher e eu paguemos as dívidas pelos erros dos outros. Aquela frase a deixou sem palavras. Talvez nunca pensou que o filho ao qual estava acostumada a mandar se atreveria a falar com tanta franqueza. Heitor foi ao seu escritório e voltou com um papel. Pôs sobre a mesa. Era o endereço de um prédio de apartamentos limpos, cujo dono era um conhecido nosso. A segurança era boa e estava a só umas ruas de uma clínica. Ao lado, o número de um médico e um calendário de consultas já anotado. Empurrou o papel para Raquel. Se de verdade quer começar de novo, este é o ponto de partida. Não é luxuoso, não é bonito para publicar na internet, mas é limpo, seguro e real. Raquel olhou o papel. As lágrimas caíam sobre ele. Irene, ao seu lado, tremia entre a humilhação e a raiva, mas sem encontrar palavras para rebater, porque desta vez não éramos cruéis, simplesmente não lhes dávamos o direito a continuar se aproveitando. Heitor abriu a porta. O vento da tarde entrou fazendo que o papel sobre a mesa vibrasse. Olhou para a mãe e a irmã pela última vez e disse lentamente: "Se quer que te respeitem, levante-se por si mesma. Não fique afundada esperando que os outros venham te resgatar." Aquela frase fez Irene baixar a cabeça. Raquel se levantou abraçando sua barriga, sem ousar me olhar no rosto. As duas saíram em silêncio, sem mais reproches nem ameaças. A porta se fechou. Fiquei junto a Heitor durante muito tempo. Não me sentia completamente aliviada. Ver a família do meu marido chegar àquele ponto não é algo que possa alegrar ninguém, mas sabia que era a decisão correta. Há ajudas que fazem as pessoas se levantarem, e há ajudas que só conseguem que continuem deitadas esperando que outros carreguem com suas vidas. E desta vez meu marido e eu escolhemos a primeira opção, embora fosse muito mais dolorosa. Depois daquele dia, Raquel se mudou para o apartamento que Heitor encontrou. Era pequeno, mas limpo e seguro. O dia da mudança não levava tantas coisas como a vez que arrastou as malas para minha casa, os vestidos brilhantes, as bolsas de foto e os presentes que uma vez atesourou foram vendendo. Alguns ninguém comprou. Outros, assim que publicou, as pessoas reconheceram que eram alugados falsos. Cada vez que passava algo assim, ficava em silêncio durante muito tempo. Heitor me contou que um dia a encontrou sentada no meio do apartamento, rodeada dos objetos que uma vez lhe haviam dado a admiração dos outros. Agora estavam ali baratos e sem sentido. Irene também mudou muito. Já não ia ao mercado com seu antigo ar altivo. Saía rápido e voltava rápido, falando pouco. Os parentes lhe jogavam na cara sua vaidade, a insensatez de Raquel, ou inclusive a frieza de Heitor por não resgatar a irmã. Mas desta vez meu marido não fraquejou. Manteve as finanças separadas e qualquer ajuda era limitada, e com um propósito claro. O tempo passou e Raquel deu à luz uma menina. Quando Heitor me contou, senti que o coração se amolecia. As crianças não têm culpa dos erros dos adultos. Enviei roupa de bebê, fraldas, leite e uma manta suave, sem alarde, sem grandes discursos. Só enviei uma mensagem a Raquel dizendo que se necessitasse algo essencial para a bebê, que dissesse, mas que tudo devia ser para a menina. Uma noite recebi uma mensagem de Raquel. Era muito curta. Te odiei durante muito tempo, mas agora entendo que você tinha razão. Li várias vezes. Não senti vitória nem regozijo, só um pouco de tristeza, compaixão e alívio, porque ao menos depois de tudo começava a ver a verdade com seus próprios olhos. Não respondi com um texto longo, só escrevi: "Se você entendeu, viva decentemente pela sua filha." Depois disso, não voltou a me escrever em muito tempo, mas ouvi que havia encontrado um trabalho de vendas online. Já não publicava fotos de luxo, mas alguma outra foto da mãozinha da sua filha agarrando seu dedo. Não era glamouroso, mas era muito mais real. Irene também veio à casa uma vez. Trouxe algo de fruta e depois de um longo silêncio disse: "Antes era demasiado orgulhosa." Olhei sem mais reproches. Há desculpas que chegam tarde, mas que ainda assim devem ser escutadas. Só que entre ela e eu já havia uma distância que não se podia recuperar. Quanto a Heitor, depois de tudo se tornou mais reservado. Uma vez me disse: "Tardei muitos anos em entender que querer a sua família não significa dar tudo o que querem." Apertei sua mão sem responder porque sabia que a ele também doía. Pôr limites à própria mãe e irmã nunca é fácil, mas há limites que, se não se estabelecem,
um dia arrastam seu próprio lar.